Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a este vídeo. Não sei que horas você está assistindo, mas é sempre bom, né, dar bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje, né, aqui no canal mais completo de Física e Química do Brasil, do mundo, da galáxia, o Encontro das Paralelas, nós vamos ver mais um assunto de química, né, que são as propriedades gerais da matéria. Por que gerais, né? Como a gente já viu, matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. E por que são propriedades gerais? O que significa isso? Significa que toda matéria tem. Vou colocar aqui também que não diferencia. Oxe. Ó. Não diferencia. Ok? Por que não diferencia? Porque vamos pensar um pouco. Se toda matéria tem essas propriedades, então elas não servem para diferenciar, né? Por exemplo, uma barra de ferro, uma barra de ouro. Lógico que você consegue diferenciar olhando, mas isso aí, a cor é outra propriedade, que ela é específica, tá? Depois a gente vai ver isso aí mais para frente. Mas imagine que você está pegando nelas assim, ó, você tem uma balança. Só isso que você tem para diferenciar. Não tem nem seus olhos. Nem seus olhos assim, só tem uma balança. Você está aqui e você vai diferenciar só pela massa. Não tem como diferenciar só pela massa, porque se eu quiser pegar 50 quilos de ferro e 50 quilos de ouro, eu pego, você não vai saber, entendeu? Então, como é que a gente pode definir a massa? A gente já viu, né? A massa é a quantidade de matéria, certo? Certo, né? A massa ela é a quantidade de matéria. E assim como a massa, outra propriedade geral é o volume, né? E a gente já viu também o que é o volume. O volume é o espaço, espaço ocupado. O volume é o espaço ocupado. Entendeu? Por quê? Pela matéria, né? Mas isso é meio óbvio. E por que que o volume não serve para diferenciar? Porque assim como eu falei, se eu quiser pegar, sei lá, se eu quiser pegar 30 centímetros cúbicos de ferro e 30 centímetros cúbicos de ouro, eu pego, né? Não tem como eu diferenciar, né? Vamos imaginar que isso aqui seja uma barra de ferro. Eu posso pegar e dizer que isso aqui é uma barra de ouro também, ó. É só eu vir aqui e pintar de amarelo. Mas como eu já falei, a cor é outro tipo de propriedade, né? Ela sim serve para diferenciar, mas se a gente tiver só o volume, só com o volume você não consegue diferenciar dois tipos de matéria, né? Vou dar aqui outro exemplo de líquidos agora. Água e óleo. Se eu tiver 50 ml de água e 50 ml de óleo, não tem como diferenciar só pelo volume, porque toda matéria tem volume, entendeu? Toda matéria tem volume. Então, o simples fato de ter volume não dá para diferenciar, né? Porque toda matéria tem, então o simples fato de ter não dá para diferenciar. Agora, inércia. A inércia eu deixei aqui de verde, né? Porque eu não vou aprofundar muito nela, porque isso aqui vocês vão ver mais com as aulas daquele professor lá, né? Que dizem, né? Dizem que ele dá aula de física, eu não sei, mas aquele tal de Gabriel Loyola, dizem que ele dá aula de física. Né? Ele que vai falar melhor da inércia para vocês quando vocês estiverem estudando lei de Newton, né? Inércia é a primeira lei de Newton. Vocês vão ver depois, né? Mas o que é a inércia? E por que toda matéria tem inércia? A inércia é simplesmente, né? A inércia é a capacidade que a matéria tem de permanecer em repouso. Então é a permanência em repouso.
né? Também ela pode ficar em MRU, né? Repouso ou MRU. Repouso ou MRU, né? Porque se não tiver uma força, não tem como eu alterar, né, o movimento daquele corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um foguete. Um foguete, né, ele tá saindo aqui da Terra, ó, sai, ó, tchum, 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 tchum. E aí, quando ele entra no vácuo, né, ele não precisa mais do fogo dele. Então, o fogo dele, ele não, ele para, né, comburir, como é que fala? De fazer entrar em combustão, né? E aí ele continua com a velocidade que ele desligou, né, os motores. Por quê? Porque no vácuo não tenho forças, né? Não tenho forças para parar aquele foguete, entre aspas, né? No vácuo, aquele foguete vai ficar indo. E por quê? Porque não tem nenhuma força contrária ao movimento desse foguete, certo? Por isso que eu vou deixar até ele sem fogo aqui mesmo. E nesse mesmo planeta que saiu, nós temos o Joãozinho. O Joãozinho estava, né? Deixa eu desenhar aqui. O Joãozinho, ele estava indo totalmente fora de proporção. Estava indo assistir sua aula, né? Ignorem o fato de que o Joãozinho ainda está na escola e dirige um carro já, tá? Mas enfim, isso é totalmente para fins didáticos, tá? Espero que nenhum de vocês aqui façam isso, não dirijam com menos de 18 anos. Nem eu dirijo, porque eu não tenho 18. O Joãozinho, ele tá indo aqui assistir sua aula e o carro dele tá em MRU, né? Vou escrever aqui. Ele tá em MRU. Ele tá em MRU. E aí você pode me dizer, mas mesmo ele estando com velocidade constante, se ele tirar o pé do acelerador, se ele acabar com a força do motor, né, essa FM, que é a força do motor, o carro vai começar a parar. E você tá certíssimo, mas aqui é porque, além da força do motor, eu tenho a força de atrito aqui, ó. Eu tenho uma força de atrito, né? Uma FAT, né? A gente pode chamar assim. Eu tenho uma FAT aqui nessa roda, né? E uma FAT aqui e uma FAT aqui nessa roda, tá? Né? Enfim, a força de atrito não atua exatamente assim, né? Vocês vão ver depois que vai ter uma roda, né? Que, né, nesse caso, essa roda aqui, que ela... Eita, deixa eu deixar ela paradinha aqui. Vai ter uma roda que ela vai atuar meio que ao contrário. Química, entendeu? Depois na física o Gabriel vai explicar melhor para vocês o que é a inércia, tá? Eu deixei elas com sentido contrário nas duas, tá? Pelo amor de Deus, não achem que é exatamente assim. Tudo que for de física eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para a gente poder ir direto para a química, tá? Isso aqui eu estou explicando só por fins totalmente didáticos, ok? Mas eu vou deixar essa FAT aqui desse jeito, né? Porque é mais fácil de vocês entenderem que ela tá parando o carro, né? E também eu tenho também a resistência do ar, né? Então, vou botar aqui a resistência, né? A. Eu também tenho a resistência do ar, que tá parando esse carro, né? Ó, ele tá indo, ele tem um monte de vento aqui parando ele. Então a resistência do ar também tá parando esse carro, tá bom? Vamos lá. A impenetrabilidade, que é a próxima propriedade, o que é a impenetrabilidade da matéria? Vocês já viram, acho que é até um ditado popular, não sei, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Muita gente conhece isso sem nem saber realmente de ciência da natureza. E
A impenetrabilidade é exatamente isso. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, tá? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Por quê? Vamos pensar a nível atômico? Vamos, né? Se eu tenho um átomo e eu chego perto de outro átomo, eles não podem se fundir. Um tem que ir, né, afastando o outro e tudo mais, porque eles não podem ocupar o mesmo lugar, né? Nem se eles se fundirem. Se eles se fundirem, eles vão acabar meio que se destruindo, entre aspas, né? Depois vai ser um processo de, vocês vão ver, de fusão nuclear, mas isso aí a gente vai ver um pouco mais pra frente, né? Quando a gente estiver trabalhando físico-química, né, com radioatividade, né? Se eu pegar aqui, né, uma bola e tacar ela aqui num recipiente com água, né? Tipo, pegar a bola aqui, ó, taquei ela no recipiente com água. O que é que vai acontecer com a água? A água vai subir, né? Como vocês podem ver, a água estava aqui, ela veio parar aqui, né? Tava aqui, veio parar bem aqui, nesse ΔV, né? Se é que eu posso chamar assim, a variação do volume. E por que a água fez isso, né? Você pode fazer esse experimento na sua casa se você quiser, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Assim que se... Isso aqui é até uma forma de medir o volume, né? Depois aí, quando a gente for ver a densidade, eu vou explicar um pouco da história do Arquimedes e tudo mais. Isso aqui você pode usar para medir o volume da bolinha. Mas, enfim, isso aqui não é importante pra gente agora. A água, ela teve essa variação de volume porque a bolinha caiu nela, entendeu? Então, por que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar? A água teve que subir para a bolinha poder entrar. Divisibilidade da matéria, né? O que é a divisibilidade da matéria? É a capacidade que eu tenho de dividir a matéria, né? Dividir a... Cadê? A matéria, né? Eu posso dividir a matéria em quantas partes eu quiser. A gente não sabe até hoje em quantas partes a gente pode dividir a matéria, né? Até a história lá de como o Demócrito e o Leucipo, né, dois filósofos pré-socráticos, criaram o conceito de átomo, né? Que átomo, né? Cadê? Átomo significa não divisível, né? Por quê? Porque eles pegaram, cara, a gente tem, né? Eu acho que eles estavam bebendo lá e caiu uma garrafa no chão e essa garrafa se quebrou em várias partes. E eles pegaram, cara, se a gente dividir essa partezinha aqui, né? E aí a gente pega e divide ela mais uma, aí vai dar mais. Aí pega e divide mais uma, vai dar menor ainda. Pega e divide. A gente pode dividindo, quebrando. Vai chegar um ponto que a gente não vai poder dividir. E essa coisa que é indivisível chamaram de átomo, né? No grego, não divisível. Só que hoje em dia a gente sabe que a gente pode dividir o átomo, né? Tanto que a gente tem prótons, nêutrons e elétrons. E a gente pode dividir mais ainda, né? Hoje em dia a gente já consegue dividir mais. Só que esse negócio de divisão profunda não vai ser útil pra gente agora, né? O que vocês precisam entender? Vocês precisam entender que a matéria, né? Eu peguei aqui um exemplo de um pepino sendo cortado por uma faca. Eu posso dividir esse pepino, divido mais. Eu posso dividindo, até chegar num átomo de pepino, né? Nesse caso aqui, não sei que átomo foi esse que eu desenhei, se eu não me engano foi o carbono. Mas não lembro, né? Faz muito tempo que eu fiz o material. Mas enfim. Vocês acham que dá pra entender o que é a divisibilidade, né? E como eu falei, todas essas aqui são geral, né? Porque a divisibilidade eu posso dividir qualquer matéria, qualquer. Ah, mas o diamante é muito difícil de dividir. É difícil, não é impossível. Mas não sei o que, tem tal composto, não sei o que, os compostos iônicos, joga na água, tá? Que divide.
Enfim, vamos lá. Compressibilidade. Né? O nome é meio óbvio. Acho que vocês já perceberam isso, mas todos os nomes na química são muito óbvios. Né? Compressibilidade é a capacidade de comprimir. Capacidade de comprimir a matéria. Tá? Capacidade de comprimir a matéria. Vou até mover um pouco para cá. Comprimir a matéria, certo? Deixa eu apagar isso aqui e escrever aqui. Capacidade de comprimir a matéria. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma bola. Já viram aqueles vídeos de prensa hidráulica, né? Eu gostava muito de ver na coisa. É isso exatamente que está acontecendo aqui. Eu tenho uma prensa hidráulica e eu estou comprimindo uma bola. Comprimindo uma bola. E aí eu deformo ela, né? Existem materiais, né? A gente vai ver depois nos outros tipos de propriedade, né? Que tem materiais que são deformáveis e tem materiais que não são deformáveis, né? Depois a gente vai chamar isso aí de maleabilidade, né? Mas enfim, essa bola aqui é maleável e ela pode ser deformada. E nesse caso aqui eu cheguei lá e deformei ela, né? Comprimindo ela. Comprimir eu também posso chamar de diminuir o volume, né? Só que eu não vou colocar isso aqui porque é uma coisa meio, como é que eu posso dizer? Uma coisa meio inferível, né? Uma coisa subjetiva aqui dentro. Se você comprime, você diminui o volume. Continuando as propriedades gerais, nós temos a elasticidade, né? Isso aqui não é uma barra, tá? Isso aqui é essa mola aqui, isso aqui não é uma barra para dividir as duas fotos. O que é a elasticidade? A elasticidade é a capacidade que eu tenho de comprimir e esticar, né? Ou então esticar e comprimir de novo. Enfim, eu vou mostrar um exemplo depois para vocês, né? Elasticidade é a capacidade de deformar, né? Vou definir assim. Deformar e voltar. Todas as definições eu vou tentar dar da forma mais simples possível. Não vou dar definição técnica aqui de é a capacidade de você mudar a forma da matéria. Não, né? Da forma mais simples possível só para vocês poderem entender. Como assim deformar e voltar? Eu não sei se eu tenho um elástico, alguma coisa que estique. Aqui. Não, acho que não, mas... tenho. Em cima da minha cabeça. Vamos lá. Se eu pegar aqui meu cabelo, eu tô esticando ele, certo? Se eu soltar, ele volta à forma original. Não é muito bem a forma original, porque o meu cabelo não é muito bem cuidado, né? Mas, enfim. Imagine que seja. Ó, eu estico, ele voltou. Estico, ele voltou. A mesma coisa acontece com alguns materiais que eu comprimo e ele volta. Como, por exemplo, sei lá, uma bola de elástico, né? Aquelas bolas que você aperta, né? Satisfatória e tal. Você aperta, ó, ela volta. Aquelas bolas de borracha, né? Você aperta e ela volta, aperta e ela volta. E você tá deformando, ela tá voltando. Isso é a elasticidade, né? Depois a gente vai ver mais, né, sobre o grau de elasticidade, né? Que você deve estar se perguntando, mas nem toda matéria é elástica. É sim. A sua parede, você consegue esticar ela. A parede do seu quarto, você consegue esticar ela. Só que muito pouco. Muito pouco mesmo. Até ao ponto de você nem conseguir perceber. Enfim. Só que toda matéria você consegue esticar. Aí você vai e me fala, mas professor, se eu consigo esticar toda a matéria, né? Como que eu consigo diferenciar, né? Porque como você falou, propriedades gerais são propriedades que não dá para diferenciar. Mas aí, se eu tiver, por exemplo, uma borracha, um elástico, alguma coisa que seja elástica, alguma coisa que tenha um grau de elasticidade menor, eu consigo diferenciar pela elasticidade? Não, não consegue. Se não está diferenciando pela elasticidade, você está diferenciando pelo grau de elasticidade. O grau de elasticidade, aí sim,
é uma propriedade específica, né? Depois a gente vai ver melhor, se vamos melhorar em física, né? A fórmula da força elástica, né? Que é Kx, né? Mas, enfim, o grau de elasticidade é uma propriedade específica e você consegue se diferenciar. Só que as propriedades gerais é só o fato de você ter ou não ter, entendeu? Por exemplo, ter ou não ter massa, ter ou não ter volume, ter ou não ter inércia, tudo tem, entendeu? Agora, a elasticidade toda matéria tem. Toda matéria tem elasticidade. Continuando. Descontinuidade. O que é a descontinuidade da matéria? A descontinuidade da matéria são os espaços vazios. Espaços vazios. E como assim espaços vazios, né? Você pode aqui pegar um copo d'água, né, um recipiente de água de novo, né, o mesmo que eu taquei a bola, só que agora eu tirei a bola, isso aqui era e guardei, né? Inclusive a bola é a mesma que eu usei na prensa, tava seca já. Se aí você pega esse copo d'água, você fala, aqui não tem espaço vazio, eu tô vendo, tá tudo preenchido, né? Tirando essa parte aqui, né, porque aqui também tem coisa, tá, tem ar, mas enfim, tirando essa parte aqui, tá tudo preenchido, não tem espaço vazio. Aí eu te digo, se você der um zoom, ó, um zoom, aí dá zoom de novo, dá zoom mais uns 150 mil vezes, e você vai chegar nos átomos que compõem essa água, né? Nos átomos e nas moléculas. Eu sei que a água que a gente bebe não é só H2O, mas eu representei aqui por fins didáticos, novamente, tá? Somente por fins didáticos. Vocês podem ver que essas moléculas de água, elas estão com espaços vazios entre elas. Até os átomos de oxigênio e hidrogênio têm espaços vazios entre eles, entendeu? Até porque a própria eletrosfera, né, que é a parte que ficam os elétrons do átomo, é muito maior que o núcleo, mas muito, 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 muito mesmo, muito maior mesmo, né? Existe até aquela comparação de que se o átomo fosse um campo de futebol, o núcleo seria do tamanho de uma formiga, coisa assim, não lembro direito, não costumo decorar essas coisas de comparação. Mas é só para vocês entenderem que é muito pequeno mesmo, tá? Muito, muito, muito pequeno em relação à eletrosfera. Então, tem muito espaço vazio dentro do próprio átomo, entende? Entre as moléculas tem espaço vazio e entre os átomos tem espaço vazio. Aí você me pergunta, e por que eu não consigo ver? Porque você não é um super-herói, tá? Você não tem visão microscópica, entendeu? O cara que tinha visão microscópica foi o tal de Robert Leeuwenhoek lá, né? Aquele que inventou o microscópio. Enfim, brincadeiras à parte, continuando. Indestrutibilidade. O que é a indestrutibilidade da matéria? A indestrutibilidade da matéria, tô até, né? É gostoso falar indestrutibilidade. Enfim, a indestrutibilidade da matéria é a lei de Lavoisier, né? Não poder, né? Não pode destruir. Não pode destruir a matéria. Aí, o que fala a lei de Lavoisier? Vou colocar até entre parênteses aqui. Lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier fala o seguinte: a matéria não pode ser criada nem destruída, só transformada, né? E o que é que acontece, né, quando você acha que destrói a matéria? Por exemplo, quando eu tenho um papel, né, eu tenho uma folha de papel aqui, ó, tenho uma folha de papel, e aí eu queimo essa folha de papel, certo? Essa folha de papel, né, ela vai ser queimada e você pensa, nossa, tinha esse papel aqui e agora não tem mais, né? Aqui, ó, agora não tem mais, então eu destruí o papel. Não, o papel, ele é formado principalmente de celulose.
Quando você queima ela, né? Acontece o seguinte, ó. Tem aqui a celulose, vou escrever até de azul aqui, ó. Celulose que é a C6H10O5, né? Deixa eu colocar ela mais pra cá. C6H10O5 mais o oxigênio, né? Porque sem oxigênio não acontece queima. Forma, isso aqui forma isso aqui forma 6, não, 5CO2 ou é 6? Acho que é 5CO2 mais 6H2O. É isso? É? Não, é o contrário, que é 5CO2 mais 6H2O. Ah, mas por que você está preocupado com esses números? Vocês vão entender depois, né, que esses números aqui são coeficientes numéricos, né, de balanceamento de equações. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Tá perto até, né, de ver balanceamento de equações, mas enfim. Você pode ver que a celulose não está sendo destruída. Ela só está se juntando com oxigênio e virando CO2 e água. Só isso, entendeu? Então você não pode destruir a matéria. E isso você pode fazer para qualquer coisa. Ah, mas se eu triturar um papel até virar pó, de novo, você tá, é divisibilidade. Então tá dividindo até você não conseguir ver mais, né? E aí essa celulose, ela vai ser junta com oxigênio e vai formar isso. Então você não pode destruir a matéria, não tem como você destruir um átomo, não tem como, entendeu? Então isso que é a indestrutibilidade. Essa foi a aula de hoje, né, gente? Espero que vocês tenham gostado.